Esse é o nosso primeiro momento, o primeiro encontro na disciplina Sociologia da Educação. Nós vamos discutir hoje algumas temáticas e problemáticas que são fundamentais para a reflexão durante a disciplina que se desenvolverá a partir dessa primeira aula. A ciência sociológica surgiu para explicar a vida social no capitalismo. Ela aborda a dinâmica das relações sociais a partir de vários pontos de vista. Por isso, ela se organiza e se divide em diversas disciplinas complementares e convergentes. De acordo com o sociólogo e professor Florestan Fernandes, os estudos sociológicos podem ser aplicados à investigação de qualquer fenômeno social. No entanto, ele mesmo chama atenção para o risco de se subdividir indefinidamente o campo da sociologia. A professora Marília Pontes Espósito, da Faculdade de Educação da USP, alerta também para o risco de que isso poderia impedir o fluxo das ideias e reflexões advindas desses estudos mais específicos. Em síntese, a sociologia da educação ocupa-se em examinar os fenômenos educativos. Ela não se faz como uma mera subdivisão arbitrária da sociologia. Na verdade, seus estudos encontram eco na realidade social. O sociólogo francês Pierre Bourdieu, referindo-se à educação escolar, esclarece: a sociologia da educação configura seu objeto particular quando se constitui como uma ciência das relações entre a reprodução cultural e a reprodução social. Ou seja, no momento em que se esforça por estabelecer a contribuição que o sistema de ensino oferece, com vistas à reprodução da estrutura das relações de força e das relações simbólicas entre as classes. Mais je comprends pas. Tu comprends pas, c'est-à-dire? Je comprends pas ce qu'on fait. En français? Partout. Alors, tu peux pas me dire que tu ne comprends absolument rien à ce qui se passe dans l'ensemble des matières. C'est pas vrai, ça. Embora a sociologia da educação, desde os seus primórdios, tenha privilegiado e priorizado o estudo da escola, ela encontra um vasto campo de análise de outros fenômenos socializadores. Mesmo assim, é bom considerar com o sociólogo francês Pierre Bourdieu que o modo de reprodução contempla uma dominante escolar. Podemos falar de uma função inicial mais ampla para a escola, considerando que a educação é uma exigência para suprir a incompletude do ser humano e que a humanidade elegeu a escola para realizar essa tarefa. A escola cumpre sua função social ao produzir e reproduzir relações sociais e ao atender de forma muito variável os interesses das diversas parcelas que estão ali representadas. Como alerta a professora Marília Tozoni Reis, da Unesp de Botucatu, cada grupo social compreende esse papel segundo seu próprio conjunto de valores e interesses sociais, culturais e políticos. A escola não é uma instituição neutra, a serviço de todos igualmente. Ela ainda acrescenta que a educação no interior da instituição chamada escola diz respeito aos valores, ideologias e intenções dos diferentes grupos sociais que disputam seu lugar na hierarquia social. As mudanças sociais que ocorreram nas últimas décadas exigem um olhar ampliado para as características específicas que marcam os fenômenos de formação e de desenvolvimento das novas gerações e também da própria reprodução social. Nesse sentido, vem ocorrendo a ampliação do campo da sociologia da educação. Essa ampliação toma as ferramentas de análise sociológica no entendimento das situações educativas e das práticas socializadoras próprias das famílias, dos grupos de pares formados por afinidades, da diversidade de associações, das trocas de informações na esfera pública e de movimentos sociais, e mais recentemente das mídias sociais. A professora Marília Espósito destaca que
Ocorre o reconhecimento da perda do monopólio cultural da escola e a cultura escolar, apesar de sua especificidade, tende a se transformar em uma cultura dentre outras. Convém ressaltar que o processo de escolarização é o mais importante processo social vigente no país. O sistema escolar está orientado constitucionalmente a atender a totalidade dos milhões de crianças, jovens e adolescentes. Esse processo envolve ou deveria envolver parte significativa da vida de cada cidadão e de todos os brasileiros. É o processo formal mais longo, intencional e consciente, destinado a suprir os indivíduos com as ferramentas que permitem o entendimento e a compreensão das leis da natureza, da cultura e da sociedade. Hoje ele é um ensino que tem que ser pensado para atender a segmentos de jovens cujos pais não estiveram na escola, cujos pais não foram alunos do ensino médio. É a primeira geração que tem uma escolaridade mais prolongada e, ao mesmo tempo, uma geração que vive num mundo diferente, né? Ou seja, se há alguma coisa que é preciso reconhecer, que os jovens de hoje são diferentes. Eles não são iguais aos jovens de 40 anos atrás. De 30, nem de 20. Nem de 20, né? Então, essas duas questões são importantes. Uma que é social, ou seja, a escola está atingindo setores que ela não atingia antes, então, cuja bagagem cultural, cuja experiência de vida, cuja demanda, né, para a sobrevivência é diferente. E a escola também está, no século XXI, mergulhada, né, num tipo de cultura contemporânea que ela também tem que se habilitar para preparar. O processo de escolarização das novas gerações traz marcas que ficam impregnadas na sociedade. E essas marcas precisam ser estudadas. E o entendimento desse processo socializador da escola é essencial para a formação dos profissionais de educação. Podemos afirmar que a escola está submetida a uma pluralidade de forças. Em relação às forças externas, eu destaco o rendimento econômico das famílias, o próprio contexto familiar, cultura, valores, modos de vida, a mídia, a comunidade, as religiosidades, as associações de classe. Em relação às forças internas, eu vou chamar a atenção para as políticas públicas, a legislação educacional, recursos de mantenedores públicos ou privados, estrutura e regime escolar, regulamentos, disciplinas, educadores, funcionários. Recorrendo à contribuição de Antônio Cândido, Marília Espósito afirma que, se a vida escolar é amplamente determinada pelas relações sociais externas a ela, em seu interior não ocorre a mera transposição, há recriação, transformação ou produção de novas relações sociais. A professora Marília Espósito aponta 3 mecanismos de socialização e de reconhecimento próprios da cultura de rua e que intervêm na escola, modificando as relações existentes nesses ambientes. Primeiro, a presença da cultura de rua no ambiente escolar cria novas formas de convivência e até de transformação da cultura de rua. Segundo, na escola, onde as trocas sociais são mais contínuas e intensas, comportamentos difusos e latentes da sociedade podem ser exacerbados, ganhando possibilidades de concretização, como racismo, preconceito, patriarcalismo e machismo, podendo fomentar práticas discriminatórias violentas. Terceiro, a escola é o único território de interações contínuas, ainda sob uma certa proteção do mundo adulto para grande parte de jovens e adolescentes, mesmo que esse mundo adulto pareça distanciado e em crise. Essas considerações reforçam a ideia de que, quando se fala de reprodução das relações sociais, é preciso considerar que não há reprodução sem que haja a produção de novas relações sociais.
Eu quero abrir espaço para falar de uma força social interna à escola que atinge diretamente toda a população escolar e indiretamente toda a sociedade. Essa força interna decorre de preceito constitucional e de orientação legal que dão forma e sustentação à atuação dos poderes públicos sobre a educação escolar. São as políticas públicas educacionais. Políticas públicas é o conjunto de disposições, medidas e procedimentos que traduzem a orientação política do Estado e regulam as atividades governamentais relacionadas às tarefas de interesse público. As políticas públicas educacionais escolares são aquelas que traduzem as ações do Estado em relação à educação escolar. A política pública educacional escolar representa as propostas, os projetos, as ações dos diversos níveis de governo, municipal, estadual e federal, e que atingem os processos escolares. É preciso ressaltar que uma política pública educacional escolar atinge de modo direto ou indireto todo cidadão, seja pela sua inclusão, pela sua captura numa ação dessa política pública, ou seja, pela sua exclusão. Tomarei como exemplo pesquisa que realizei sobre a representação social das políticas públicas educacionais federais pós-1964. Essa pesquisa teve como objeto de estudo os planos nacionais e setoriais de educação por um período de mais de 20 anos. A análise dos documentos mostrou a prevalência de duas categorias de educação, a educação redentora e a educação empresarial. A crença na educação redentora advém da perspectiva funcionalista da educação de Emílio Durkheim. Para ele, os indivíduos devem desempenhar suas funções nas diversas esferas que a vida social impõe, de acordo com as suas aptidões. Sobre a perspectiva da educação redentora, acredita-se que a ação educacional pode levar ao desenvolvimento econômico e social do país, ao aperfeiçoamento político e à democracia efetiva. Além disso, pode modelar a sociedade, configurando suas estruturas econômicas, institucionais e culturais, acabando com as injustiças sociais e integrando culturalmente a população de todo o território nacional. Tudo isso pode ocorrer independentemente da existência de relações antagônicas em uma sociedade de classes. A escola não é uma instituição acima do bem e do mal, né? Ela não é etérea na sociedade, ao contrário. Ela faz parte, ela é né? uma instituição social, né? E, portanto, ela existe numa sociedade e eu não gosto muito da expressão reflete a sociedade, mas ela traz ela convive com todos os problemas e soluções que a sociedade convive. Então, acho que a primeira coisa que a sociologia traz como contribuição é a gente não achar que a escola é a salvadora da sociedade. Não é redentora. Não é redentora. Eu acho que essa é uma discussão já bastante avançada na educação e tal. A escola não vai redimir a sociedade dos seus males, nem vai, por si só, transformar a sociedade. Então, ela é uma instituição que caminha junto com a sociedade. Bom, nesse sentido, a ação da escola pode ser uma ação reprodutora da sociedade ou pode ser uma ação transformadora da sociedade. Claro. Então, a questão fundamental que a sociologia traz, e a filosofia também contribui bastante para isso, né? A filosofia da educação, é pensar que a ação educativa, ela é intencional. Então, ela não é assim, ela não está pronta, ela é intencional em todos os momentos. No enfoque empresarial da educação, que envolveu os discursos das políticas públicas após 1964, os gestores da educação deixaram explícita a necessidade de melhoria do sistema educacional com base em critérios tecnicistas eminentemente empresariais. Esses critérios tecnicistas apontam
a necessidade de planejamento sistemático, relação custo-benefício, otimização do sistema e da relação idade-série, priorizando a superação do congestionamento causado pelos alunos reprovados, principalmente nas séries iniciais. A ideia redentora permanece como ideologia, ou seja, como falsa verdade. Ela já estava presente nas políticas públicas e nos documentos oficiais antes desse período. No entanto, a partir de 1960, e principalmente a partir dos governos ditatoriais militares, os parâmetros da educação empresarial tornaram-se mecanismos e estratégias sistemáticas e reais que estão presentes até hoje em todos os níveis de ensino, agora já naturalizados. Esses mecanismos e estratégias reais e sistemáticas dão sustentação aos processos de massificação da avaliação do rendimento escolar e ainda aos mecanismos que promovem o avanço na escolarização de modo independente da apropriação dos conhecimentos necessários. A representação da educação empresarial está baseada no uso racional dos recursos financeiros, na diminuição do custo operacional, no aumento da produtividade e na melhoria da relação custo-benefício. A educação empresarial evidencia a assimilação de teorias econômicas pelo setor educacional com base nos apontamentos dos economistas da educação e que fazem com que a educação ganhe perfil de empresa e o aluno de produto final que deve ser trabalhado nessa estrutura empresarial, de modo que seja cada vez mais um produto perfeito para o fim ao qual se destina. Um vínculo evidente à ideia de capital humano. A representação da educação empresarial deixa de ser tão explícita no discurso das políticas públicas educacionais escolares mais recentes, mas o empenho na sua aplicação nas últimas décadas trouxe consequências, das quais eu aponto duas que são complementares. Primeiro, praticamente não há mais reprovados, provocando congestionamento no fluxo do sistema escolar. Segundo, o modo como esse resultado foi obtido, entre outros fatores, criou os excluídos do sistema ou a inclusão excludente, representada pelos estudantes que permanecem na escola, completam os seus ciclos, sem se apropriarem dos conhecimentos necessários para o exercício pleno da cidadania. Essas decorrências exigem uma reflexão séria e um compromisso pela mudança. Porque não é um problema social, educacional ou escolar uma criança chegar à escola aos 6 anos de idade iletrada, mas um jovem, um adolescente, sair da escola aos 14, 15 anos de idade, tendo permanecido nela pelo menos 9 anos, e sair da escola iletrado ou semi-analfabeto, é, de fato, um problema social, educacional e escolar.